Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elvis Sampaio, sou professor de matemática e essa aula é para alunos do terceiro ano do ensino médio. É uma continuação da nossa última aula. Nessas últimas aulas nós estávamos falando sobre geometria analítica. A primeira a gente falou sobre pontos, na segunda a gente falou sobre retas e essa terceira a gente vai falar sobre circunferência, tá certo? E para a gente falar sobre circunferência, a gente precisa entender o que é uma circunferência, tá certo? Então, o que é uma circunferência? É uma linha fechada, tá certo? É uma figura em que ela é fechada, todos os espaços são preenchidos, é uma linha contínua, certo? Em que todos os pontos estão a mesma distância de um ponto fixo, que é chamado de centro, tá certo? Então, cada ponto que está sobre esse desenho aqui, certo? Que a gente chama de circunferência. Cada um desses pontos que estão sobre essa linha que a gente chama de circunferência, eles estão a uma mesma distância de um ponto fixo. Qual é o ponto fixo? É o ponto que a gente chama de centro, tá certo? Que geralmente a gente usa a letra O, certo? Essa letra O é o centro da circunferência, tá certo? Então, O aqui, nesse caso, de coordenadas A e B, certo? A e B é o centro, é o ponto O, tá certo? E essa distância, que ela é a mesma para qualquer ponto que está aqui em cima, a esse ponto O, que é o centro, ele é chamado de quê? Ele é chamado de raio, tá certo? Então, essa distância aqui, ó, esse tamanho, né? Ele é igual para todos os pontos que estão sobre a circunferência. O nome dele é raio, tá certo? Professor, e existe uma formulazinha, do mesmo jeito que existia a fórmula para calcular distância entre dois pontos, fórmula para encontrar a equação da reta, existe alguma equação, alguma fórmula para descrever essa circunferência? Existe, certo? Aqui a gente vai usar aquilo que a gente já aprendeu, tá certo? O conceito aqui, a ideia aqui de você descobrir a equação da circunferência é você lembrar da distância entre dois pontos. Como é que a gente calcula a distância entre dois pontos? No caso, esse ponto O, que é a origem, e esse ponto A, que é um ponto qualquer que está aqui em cima, que tem coordenada x, y. Então eu quero saber a distância do ponto OA, tá certo? Essa distância aqui, como é que a gente calcula essa distância? Essa distância é o quê? É a raiz quadrada de essa primeira coordenada desse ponto aqui final, menos a coordenada do ponto inicial, que é A ao quadrado, mais o quê? A coordenada, a segunda coordenada, a coordenada de y desse ponto final, que é o y, menos o quê? A segunda coordenada desse ponto aqui, que é o quê? Que é o b, certo? Tudo isso ao quadrado. Isso daqui, ó, essa formulazinha aqui é a fórmula da distância entre dois pontos, certo? Essa distância aqui. Só que essa distância aqui é o quê? É o raio, certo? A gente acabou de chamar de raio. Essa distância aqui que é sempre a mesma para qualquer ponto que você pega aqui em cima, né? Até o centro da circunferência, tá certo? Então, raio, certo? Raio é igual a isso aqui, a raiz de quem? X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado. Aí o que eu posso fazer? Eu posso elevar dos dois lados ao quadrado para eliminar, para retirar essa raiz daqui. Quando eu fizer isso, vai ficar R ao quadrado é igual a X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado. O que eu vou fazer? Eu posso inverter, eu posso trocar de posição. Eu só vou passar isso que está aqui para o lado de cá e esse para o outro lado. Só vou inverter, tá certo? Então vai ficar assim, ó, vai ficar x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a r ao quadrado. Essa expressão, como ela está aqui, ela recebe o nome de equação, vou abreviar, reduzida da circunferência.
Tá certo? Então, essa expressão, como ela está aqui, ela recebe o nome de equação reduzida da circunferência, tá certo? Com esse ponto, tá certo? Com esse ponto que está na origem, você consegue escrever, você consegue dizer a equação dessa circunferência. Ou seja, ela que vai dizer pra gente qualquer ponto que esteja sobre essa circunferência, tá certo? Então, basicamente, para você conseguir escrever uma circunferência, você precisa desse ponto que está aqui na origem e o raio, tá certo? Você precisa saber o raio e o ponto que está na origem da circunferência. Com essas duas informações, você consegue descrever uma circunferência, tá certo? Se você tiver esses pontos, você consegue a expressão, ou se você quiser construir, quiser esboçar uma circunferência, é só você usar, né? Tendo esses pontos, você consegue desenhar, você consegue fazer o esboço, tá certo? Então, essa foi a introdução, parte introdutória a respeito de circunferência, o que é uma circunferência, né? Essa linha fechada aqui em todos os pontos. Então, a mesma distância de um ponto que é chamado de centro, essa distância fixa, ela é chamada de raio, né? E a gente obtém a equação, né, que descreve essa circunferência usando a fórmula da distância entre dois pontos, né? Essa expressão aqui que chama de equação reduzida da circunferência. Bom, pessoal, então nós já vimos o que é a equação reduzida da circunferência. Dessa equação aqui, quando a gente desenvolve ela, quando a gente expande ela, a gente chega à equação geral da circunferência, tá certo? Como é que seria expandir? Como é que a gente desenvolve para chegar? A gente abre esse quadrado aqui, tá certo? Então a gente vai desenvolver esse quadrado. Como é que fica? Como aqui é um produto notável, então a gente vai fazer o quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Então, essa daqui é a expansão desse primeiro, desenvolvimento. Mais esse aqui, produto notável também. Então, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Certo? Tudo isso é igual a R elevado a 2. Tá certo? E aí, a gente vai fazer o quê? A gente só vai organizar os termos. Vai ficar x elevado a 2. Esse a eu vou colocar aqui na frente, então vai ficar menos 2a. Isso aqui é um a, isso aqui é um 2, tá certo? É parecido, mais o a e o 2. Mais a elevado a 2, mais y elevado a 2, menos 2. Esse b vem para junto do 2 aqui, b vezes y, mais b elevado a 2 igual a r elevado a 2, tá certo? E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar essas letras aqui, ó, elevado a 2 na frente. Eu vou organizar de tal modo que vai ficar assim, ó. Eu vou organizar, tá certo? Essas letras de tal modo que ela vai ficar assim, ó. X elevado a 2 mais y elevado a 2 menos 2ax menos 2by mais b elevado a 2 aqui, mais a elevado a 2 mais b elevado a 2 igual a r elevado a 2. E aqui eu vou passar esse r para cá. B elevado a 2. Esse r elevado a 2 eu vou passar para o lado de cá. Vai ficar menos r elevado a 2 igual a 0. Certo? Então ficou x elevado a 2 mais y elevado a 2 menos 2ax menos 2by mais a elevado a 2 mais b elevado a 2
menos r elevado a 2 igual a zero, tá certo? A expressão do jeito que ela está aqui, chamada de equação geral da circunferência. Eu querendo dizer aqui equação geral da reta. Circunferência. Ok? Então, quando a gente desenvolve essa expressão aqui, ela fica com esse formato aqui. Nesse formato aqui, ela é chamada de equação da circunferência, tá certo? Então, a gente pode ter questões que a equação ela vem assim ou assim, certo? Professor, qual é melhor? Qual é o melhor jeito de você ter uma equação da circunferência? Geralmente, quando você quer saber a origem e o raio, é melhor que ela venha nesse formato, que você só de olhar, só de bater o olho, você já identifica quem é o centro da circunferência e o raio, se ela estiver nesse formato, tá certo? Quem é o centro da circunferência nesse formato aqui? Como é que seria o centro da circunferência, que a gente chama de O? Nesse formato aqui, é A e B, e o raio é R, certo? Raio é R. Professor, mas aqui não é menos A, não? Não. Na fórmula, quando a gente tem a equação reduzida, as coordenadas do centro, elas ficam com o sinal invertido, tá certo? Então, se a gente tem uma circunferência de centro AB, quando a gente coloca aqui é menos A menos B, certo? Se a gente estiver olhando para a equação reduzida e a gente quiser encontrar a origem, a gente joga lá trocando o sinal. Se aqui for um número negativo, menos A for um número negativo, lá vai ser positivo. Se aqui for um número positivo, lá vai ser negativo, tá certo? E o raio, certo? Esse raio que aparece aqui, ele sempre está ao quadrado. Então, quando você for jogar lá o raio, se é uma questão perguntar qual raio, nunca vai ser esse r elevado a 2, vai ser a raiz quadrada dele. Então, por exemplo, se aqui fosse um 4, aparecesse um 4 aqui, o raio ia ser 2, porque o número que aparece aqui é elevado a 2. Se o raio fosse 9, tá certo? Se esse número aqui, o raio não, se esse número que aparece aqui fosse o 9, o raio lá seria a raiz quadrada de 9, 3. Se fosse 16, o número que aparece aqui, lá seria 4. Professor, e se aqui aparecesse o número 10? Qual era o número que apareceria lá? Raiz quadrada de 10. Se fosse 95, o número que aparecesse aqui, lá seria raiz quadrada de 95, tá certo? Então, o número que aparece lá, que é o raio, é a raiz quadrada disso aqui, independente dela ser exata ou não. Professor, e quando a questão vem nesse formato aqui, aí você precisa manipular a expressão para identificar quem é o, como é que chama? A origem, certo? E o raio, tá certo? Porque quando você junta, por exemplo, esses três aqui, fica difícil de você só de olhar saber quem é. Não é tão fácil. Geralmente eles não vêm separados assim. Eles vêm todos juntos. Se aqui forem números positivos e esse, por exemplo, seja um número negativo, então o que você vai ter? Você vai ter uma soma, né, uma junção desses números, e aí não é tão claro o raio desse jeito que a expressão aparece. A equação geral, tá certo? Aqui também esses dois números eles vêm multiplicados. Então não é tão direto. Então a gente usa um métodozinho, uma técnica chamada de completar quadrados, que a gente consegue reverter esse desenvolvimento e chegar aqui. E aí, olhando para essa expressão revertida, né, nesse formato, a gente consegue dizer exatamente quem é a origem, que é o raio. Pessoal, eu falei sobre a equação reduzida e geral e eu esqueci de falar sobre como identificar, tá certo? Então, a gente já sabe o que é uma equação reduzida, sabe o que é uma equação geral, e agora a gente vai ver como identificar uma equação de uma circunferência, certo? Por quê? Porque tem várias equações e algumas delas, principalmente quando a gente vai falar
de hipérbole, de parábola, de elipse, pode gerar uma confusão, tá certo? Então, cada equação de uma figura dessas, ela tem uma particularidade, né? Na circunferência a gente tem algumas características que a gente consegue diferenciar dessas outras que eu falei. Então, como é que a gente consegue identificar por meio da equação se a equação é de uma circunferência ou não, certo? Então, eu coloquei aqui um exemplo de uma equação, certo? Do segundo grau, em duas variáveis. Quais as variáveis dessa equação? Ela é uma equação em duas variáveis, uma equação de segundo grau, em x e em y, tá certo? Eu coloquei uma equação genérica aí, certo? Quais as condições para essa equação genérica ser uma equação de uma circunferência? Primeira, o número que está aqui na frente, ó, A, B, C, D, E e F, são números reais, certo? São números reais. Do jeito que ela está aí, né, nesse formato genérico, qualquer número real, tá certo? Agora, para ela ser uma circunferência, primeiro, o A e o B, eles têm que ser obrigatoriamente iguais, tá certo? Então, se o A for 2, B tem que ser 2 também. Se o A for menos 7, B também tem que ser menos 7. Se o A for 15, o B tem que ser 15 também. Eles têm que ser iguais, tá certo? Só que eles não podem ser zero, tá certo? Então, por exemplo, se o A for igual a B e for igual a zero, não é equação de uma circunferência. Eles podem ser 1 e 1, 2 e 2, menos 3 e menos 3, menos 5 e menos 5. Só que eles não podem ser o quê? Os dois iguais a zero. Eles obrigatoriamente têm que ser iguais, só que não pode ser o zero. Qualquer outro número pode, tá certo? Essa é a primeira condição. A segunda condição é que esse termo aqui, ó, certo? Esse termo aqui ele não pode existir, tá certo? Se ele existir, isso daqui não é uma equação de uma circunferência. Então, para que isso aqui seja a equação de uma circunferência, a segunda condição é: esse termo aqui não pode existir, certo? Se ele existir, não é equação de uma circunferência, ok? Aí o que acontece? Como é que ele não vai existir? Quando C é igual a zero. Se o C for igual a zero, vai multiplicar pelos valores de x e y aqui, e aí vai tornar tudo zero. Então, esse termo ele não vai existir nesse sentido, tá certo? Do C, obrigatoriamente tem que ser igual a zero. Se o C for zero, é como se o termo não existisse, e aí você elimina essa segunda condição, você tem essa segunda condição para que ela seja uma equação da circunferência. Então, A e B iguais, e os dois têm que ser diferentes de zero, né? Segunda condição, o C tem que ser zero, e se essas duas condições elas forem obedecidas, se esses dois aqui forem iguais e não for zero, e esse terceiro aqui, o C, ele for zero, o que vai acontecer? Você vai conseguir escrever o restante que sobrou, tá certo? Como uma equação nesse formato aqui, ó, tá certo? Lembra que a gente consegue, com a equação reduzida de uma circunferência, chegar numa geral? Se a gente tem uma geral, a gente consegue voltar para uma reduzida. Então, a gente consegue, se essas duas primeiras forem satisfeitas, a gente consegue escrever, certo? O que ficou aqui, se essas duas forem satisfeitas, nesse formato aqui, tá certo? Aí o que vai acontecer? Isso daí ele vai ser igual a um número que eu chamei aqui de K, tá certo? Aqui vai ser um número P, que seria o centro da circunferência, né? Uma das coordenadas, o Q seria a outra coordenada do centro da circunferência, e vai ser igual essa equação aqui a 1K. Esse K, isso aqui são números. P, Q e K são números, certo? Números reais. Esse K aqui, para isso daqui ser uma equação de uma circunferência, isso daqui ser uma equação de circunferência, esse K ele tem que ser obrigatoriamente maior do que zero, tá certo? Então, se as duas forem satisfeitas, você conseguir fazer isso, só que aqui o K, quando você escreve nesse formato, for um número negativo, não é circunferência, tá certo? Então, precisa satisfazer essas três. Ah, professor, deu zero. Não é circunferência, tá certo? Obrigatoriamente, para ser circunferência, tem que satisfazer primeira, segunda,
Você consegue escrever nesse formato na terceira e o número que aparecer aqui, ele tem que ser maior do que zero. O que significa maior do que zero? Positivo. 1 dá certo? Dá. Pode ser, o K pode ser igual a 1? Pode. Pode ser igual a 2? Pode. Pode ser igual a 10? Pode. Pode ser igual a menos 3? Não. Menos 3 é negativo. Pode ser igual a menos 10? Não. Menos 10 é negativo. Pode ser igual a 0? Não. Tem que ser positivo. 1, 2, 3, 4. Professor, pode ser fração? Pode. Pode ser igual a 1/4? Pode. 1/2? Pode. 2/5? Pode. Pode ser igual a uma raiz positiva? Raiz de 7? Pode. Qualquer número positivo pode. Tá certo? Pode ser inteiro, pode ser fração, pode ser raiz, desde que ele seja positivo. Tá certo? Então são essas as condições que nós devemos ter para que uma equação, né, nesse formato aqui, seja a equação de uma circunferência. Então, você quer saber se uma equação é uma equação de uma circunferência? Você olha, se ela vier nesse formato, e vê se essas condições são satisfeitas. Sendo satisfeitas as três, é uma equação de uma circunferência. Você está vendo ali uma equação de uma circunferência. Tá certo? Então pronto, agora vamos dar continuidade, tá certo? Esse daqui era só um detalhezinho que tinha faltado, que eu tinha falado de equação geral, e a gente precisava saber como identificar, né, por meio da equação geral, a equação de uma circunferência, tá certo? A gente olhava uma equação ali, ela lembrava uma equação geral, mas a gente não tem a certeza se é ou não. Então, você olha para uma equação, ela parece uma equação geral de uma circunferência. Isso aqui é para você ter a certeza se aquela equação realmente é a equação de uma circunferência, ok? Então, vamos dar continuidade, tá certo? Então, agora vamos aos exemplos e a gente faz exemplos nesse formato aqui da equação reduzida, nesse formato da equação geral. Bom, pessoal, vamos ao exemplo. Nesse primeiro exemplo, nós temos que obter a equação reduzida e a equação geral da circunferência, tá certo? Outra coisa, se porventura eu falei equação da reta em algum momento, vocês considerem, todo momento que eu falei equação da reta, equação da circunferência. Como a aula de equação da reta foi anterior, às vezes eu acabo confundindo, tá certo? Nossa aula de hoje, nesse vídeo, é a equação da circunferência. Então, se porventura escapar uma equação da reta aí, lembre-se que o assunto da aula é a equação da circunferência, tá certo? Não a equação da reta. Então, o nosso objetivo aqui é obter a equação geral reduzida da circunferência, que tem centro no ponto O, coordenadas 4 e 5, e a medida do raio é 3, tá certo? Então, a primeira coisa, vamos obter a equação reduzida, porque é mais simples e a partir dela a gente encontra a equação geral, tá certo? Então, a equação reduzida, primeiro, equação reduzida, certo? Equação reduzida primeiro. A gente sabe que ela tem esse formato, x menos a elevado a 2, mais y menos b elevado a 2, igual a r elevado a 2. Tá certo? Eu tenho o ponto A, eu tenho o ponto B e eu tenho o raio. Então, é só substituir. Então, nesse caso, vai ficar x menos 4 elevado a 2 mais y menos 5 elevado a 2 igual a 3 elevado a 2. Tá certo? Geralmente a gente desenvolve isso daqui, a gente não deixa nesse formato. Então, vai ficar x menos 4 elevado a 2 mais y menos 5 elevado a 2 igual a 9. Tá certo? Então, essa daqui é a equação reduzida da circunferência. Tá certo? Vamos à equação geral. Equação geral. Como é que é a equação geral? É quando a gente desenvolve isso daqui. Certo? Eu vou copiar novamente. Vai ficar x menos 4 elevado a 2 mais x menos 5 elevado a 2 igual a 9. Tá certo? Como é que a gente faz para desenvolver? Desenvolve, abre esse produto notável. Então vai ficar x elevado a 2 menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Vai ficar 2 vezes x dá 2x vezes 4
dá 8. Então vai ficar menos 8x mais o quadrado do segundo, que é 16. Esse mais aqui agora, ó, quadrado do segundo, aqui não é x, aqui é y, que eu coloquei errado, tá certo? Aqui vai ficar o quadrado do primeiro, y elevado a 2, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai ficar 2 vezes y, 2y, vezes 5 vai dar 10y, mais o quadrado do segundo, 25, é igual a 9, certo? Aí eu vou juntar esses termos aqui, então vai ficar x elevado a 2 mais y elevado a 2. Juntar esses termos, menos 8, x menos 10, y. E juntar esses daqui, então vai ficar mais 16, mais 25. Vou passar esse 9 para o outro lado, fica negativo, menos 9 igual a 0. Vou copiar x elevado a 2 mais y elevado a 2 menos 8, x menos 10, y. Aqui, vou juntar esse com esse. 16 menos 9 é 7. 7 mais 25 é 32. Então, essa daqui vai ser a nossa equação geral, tá certo? Equação reduzida, equação geral. Quando a gente expande a equação reduzida, chega nesse ponto aí, ok? Então pronto, esse foi o nosso primeiro exemplo, certo? Vamos a mais exemplos de equação da circunferência. Bom pessoal, vamos ao exemplo 2. Nesse exemplo 2, nós temos que determinar as coordenadas do centro e a medida do raio da circunferência de equação x2 mais y2 mais 4x menos 6y menos 3 igual a 0. Observem que ela está no formato da equação geral, nesse formato aqui, certo? Quando está nesse formato, a gente aplica o método de completar quadrados. A gente aplica o método de completar quadrados, e aí quando a gente aplica esse método, quando a gente reduz essa expressão geral para a equação reduzida, a equação geral para a equação reduzida, fica mais simples, tá certo? Então a nossa ideia aqui nessa questão é aplicar o método de completar quadrados, transformar a equação geral numa equação reduzida, tá certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar pegar essa expressão aqui, ó, nessa equação geral aqui, eu vou tentar colocar a expressão nesse formato aqui, certo? Então, vamos lá, eu tenho x elevado a 2 aqui, certo? Eu vou colocar em parênteses. Eu tenho mais 4x e para completar o quadrado, vai ter que deixar um espaço para colocar essa expressão ali, que seria referente ao a elevado a 2. Eu vou deixar esse espaço. Mais, tem que ter um mais. Vou abrir um novo parênteses e agora eu vou completar, vou colocar o espaço para colocar essa expressão aqui, ó. Vou tirar os termos daqui. O y elevado a 2, o menos 6y, o espaço que eu vou deixar. Tá certo? Depois que eu separei esse espaço para os termos com x, separei esse espaço para os termos com y, eu vou colocar o menos 3 aqui e vou deixar o espaço para o a elevado a 2 e o b elevado a 2. Então, eu vou deixar o espaço aqui, vou botar o igual a 0 aqui, tá certo? Essa é a ideia de completar quadrado. Quando você conseguir completar isso daqui, ó, né, você completar corretamente, você substitui o que está aqui por uma expressão nesse formato. Você substitui o que está aqui por uma expressão nesse formato. E aí você consegue dizer só de olhar quem é o centro e quem é o raio. Tá certo? Professor, como é que eu descubro, né, quem vai ser o A que eu devo colocar aqui elevado a 2? Note o seguinte, que quem está na frente do x aqui, certo? O 4, ele é igual ao quê?
ao menos 2A. Ele é igual a menos 2A. Com isso daqui você consegue descobrir quem é o A. Por quê? Porque se 4 é igual a menos 2A, então 4 dividido para menos 2 é igual ao A. Quando você dividir aqui, você vai ter o quê? Que o A é igual a 4 dividido para menos 2 é menos 2. Certo? Então, você sabe que o A é igual a menos 2. O que você vai colocar aqui? Você vai colocar menos 2 elevado a 2. O A elevado a 2. Então, vai colocar aqui o mais 4. Você sabe que o A é igual a menos 2. Certo? Agora vamos para encontrar o B. Você sabe que o que aparece aqui na frente do y é igual ao quê? A menos 2b elevado a 2. Então, ó, menos 6 é igual a menos 2b. Certo? Está ali. Ok? Então, o que você pode tirar daqui? Que menos 6 dividido para menos 2 é igual ao b. Isso daqui você tira o quê? Que o b é igual a 3. Certo? E aí, ó, aonde tem o espaço para o b elevado a 2, você vai botar o quê? Esse valor aqui é elevado a 2. Então, vai ficar mais 3 elevado a 2, 9. O que vai acontecer? Se aqui você colocou mais 4, você tem que colocar aqui do lado menos 4. Porque senão desequilibra a equação. O que você coloca aqui, você tem que colocar com o sinal trocado. Aqui você colocou mais 9. Então aqui você coloca menos 9. Senão desequilibra a equação. Tá certo? E aí o que vai acontecer? Quando você tem a expressão nesse formato aqui, ó, nesse formato aqui, você pode voltar para cá. Como é que você volta? Como é que você volta quando você tem a expressão nesse formato? Quando você tem a expressão nesse formato, que é um quadrado da diferença, né? Você vai fazer o quê? Você vai fazer x menos o valor que está aqui, tá certo? Se aqui é um valor o valor que está aqui dividido para 2, né? Aliás, pronto. Agora você está aqui, certo? Você vai voltar para cá. Você tem a expressão nesse formato aqui, você vai voltar para cá. Então vai ficar x menos o valor de A, certo? Só que aqui o A é quanto? É menos 2, certo? Então vai ficar x menos menos 2, vai ficar x mais 2. Tá certo? É a expressão com o sinal trocado. Tá certo? Elevado a 2. Aqui, ó, você vai botar o y, o valor do b, certo? Só que o valor do b é com o sinal trocado. Se aqui é 3, vai ficar menos 3 elevado a 2. Então, você já conseguiu encontrar o produto notável aqui do referente ao x e o produto notável referente ao y. Tá certo? Professor, e como é que vai ficar o raio? O raio você vai obter daqui, ó. Menos 3 e menos 4, menos 7. Com menos 9 aqui dá menos 16. Quando você passar isso daqui para o outro lado, isso daqui vai ficar 16 positivo. Lembrando, isso daqui é igual ao quê? É o raio elevado a 2. Tá certo? Então, ó, isso daqui é igual a r elevado a 2. Isso aqui é a mesma coisa que 4 elevado a 2. 16 é a mesma coisa que r elevado a 2. Quando você passar a raiz aqui, você vai descobrir que o raio é 4. Então, você consegue escrever esse 16 nesse formato. Estando nesse formato, você praticamente já resolveu a questão. Porque olhando para cá, você sabe quem é o centro. Quem é o centro aqui, ó? É esse valor com sinal trocado, menos 2, que é o nosso A. E esse valor aqui com sinal trocado, que é o 3 positivo, ó.
tá aqui, ó, menos 2 e 3, tá certo? E o raio, que eu chamei de R, é igual a 4. Cuidado, para não colocar 16, tá certo? O raio, ele sempre aparece ao quadrado, e você coloca a raiz dele, tá certo? Então, esse foi o nosso exemplo 2. Professor, se eu não quisesse, eu não precisava escrever isso daqui? Não, daqui você já conseguia descobrir o valor do A, o valor do B, e passando todo mundo para o outro lado, você conseguia descobrir o valor do raio. Né? Como aquele só perde as coordenadas do centro e a medida do raio, parou. Se ele pedisse a equação reduzida, você teria aqui. Só que com isso aqui, praticamente, a equação reduzida é só você reescrever ali do lado. Você tem todas as informações para escrever a equação reduzida. Tá certo? Então, esse foi o método de completar quadrados, que você deixa os espaços para completar um quadrado perfeito, referente ao termo x, referente ao termo y, tá certo? Você vai substituindo e aí você consegue descobrir, por meio da equação reduzida, quais são as coordenadas do centro e descobrir o raio, tá certo? Não é muito simples à primeira vista, certo? Veja esse vídeo novamente, essa parte pelo menos, que eu acho que muita gente vai se atrapalhar. E também tem muito material na internet, tá certo? Então, se vocês ficaram com dúvidas, vejam mais vídeos a respeito de completar quadrados, ok? Que é um pouquinho confuso para quem vê a primeira vez, mas depois que você pega o jeito, você consegue resolver, tá certo? Mas é basicamente isso daqui. Você precisa escrever as expressões para os termos x e y nesse formato aqui. Sempre você pega quem está na frente do x iguala a quem está na frente do x aqui, ao menos 2a. Quem está na frente do y, menos 6 nesse caso, igual ao menos 2b, para você encontrar o valor do a e do b. Aí você completa o quadrado, se é um quadrado perfeito, se é outro quadrado perfeito, e aí você consegue encontrar a equação reduzida e as coordenadas. Tá certo? Então esse foi o nosso exemplo 2, e vamos para o próximo exemplo, ok? Bom, pessoal, vamos ao exemplo 3. Nesse exemplo 3, é para a gente determinar a equação geral da circunferência que tem centro no ponto de coordenadas 1, 2 e que passa pelo ponto 4, menos 2. Para ficar claro, eu fiz o desenho aqui, tá certo? Eu tenho o ponto O, que é o centro da circunferência, coordenadas 1, 2, e tem um ponto sobre a circunferência, certo? Que é o ponto P, que tem coordenadas 4 e menos 2, ok? Lembrando, o que a gente precisa para ter a equação de uma circunferência? Equação reduzida. X menos A, coordenada X da origem, mais Y menos B, coordenada Y da origem, igual a R elevado a 2. Eu tenho a origem, eu tenho o valor do A e o valor do B. O que eu preciso é saber o raio, certo? Como é que eu faço para descobrir o raio com essa informação que eu tenho aqui? O que é o raio? O raio, né, é o comprimento do quê? De qualquer segmento de reta que parte, que tem uma extremidade na origem e a outra extremidade em um ponto sobre a circunferência. Então essa distância daqui para cá seria um raio, a medida do raio, tá certo? O raio tem medida o quê? Igual aqui em qualquer ponto, da origem a um ponto sobre a circunferência. Então basta que eu faça o quê? Calculo a distância desses dois pontos, que essa distância vai ser a medida do meu raio, e aí eu consigo resolver o problema, tá certo? Então, para descobrir quem é o raio, meu raio vai ser o quê? Vai ser igual a distância do ponto O ao ponto P. Como é que eu calculo isso? Isso vai ser a raiz de quem? X. O ponto final menos o ponto inicial, aliás, né? Eu vou considerar o P como ponto final e o O como ponto inicial. Então vai ser 4 menos 1 ao quadrado, mais o ponto final aqui, ó, coordenado de y, menos 2 menos
2 e o menos 2. Professor, por que é menos 2, menos 2? Menos 2 aqui é o ponto final, menos a coordenada do ponto inicial, que é 2, então vai ficar elevado a 2. Tá certo? Isso vai ser o quê? A raiz quadrada de 4 menos 1 é 3 ao quadrado, mais menos 4 ao quadrado. Isso aqui vai dar raiz quadrada de 9 mais 16, raiz quadrada de 25, que dá 5. Certo? Então, 5 é o valor do raio. Substituindo aqui, ó, se eu quiser substituir direto, eu já teria minha expressão. Ó, seria x menos 1, que é a coordenada x aqui da origem, ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Isso daí é a equação reduzida, mas eu quero o quê? Equação geral. Então eu desenvolvo isso daqui. Então isso daqui vai ficar x elevado a 2 menos 2x, primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Agora aqui vai ficar y elevado a 2 menos 2 vezes esse vezes esse, 4y mais 4 igual a 25. Organizando aqui, ó, vai ficar x elevado a 2 mais y elevado a 2 menos 2x menos 4y mais, ó, 1 mais 4, vou passar o 25 para cá, menos 25 igual a 0. Organizando tudo, ó, vai ficar x elevado a 2 mais y elevado a 2 menos 2x menos 4y, mais 1 mais 4 dá 5, menos 25 dá menos 20. Menos 20 igual a 0. Então, essa daqui é a equação geral dessa circunferência, que dada no texto, que tem origem no ponto O, de coordenadas 1 e 2, e passa, né, pelo ponto 4 e menos 2. Tá certo? O que a gente fez? Calculou o valor do raio, a medida do raio. Raio mede 5. Tá certo? Calculando a distância desses dois pontos. Substituiu, encontrou a equação reduzida. Substituiu aqui os valores de A, de B e de R. E desenvolveu até chegar na equação geral. Tá certo? Então, esse foi o exemplo 3. Pessoal, vamos lá. Vamos ao exemplo 4. Exemplo 4 bem simples. A gente tem aqui 3 pontos, ponto A, B e C, certo? E a gente quer saber quais desses pontos pertencem a essa circunferência aqui, tá certo? É a circunferência com essa equação aqui, certo? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente sabe se um ponto pertence ou não a uma circunferência? A gente substitui os valores, né, na equação. Se a equação for satisfeita, pertence. Se não satisfazer, não pertence. Tá certo? Então vamos começar aqui com esse ponto A. Tá certo? Então, coordenada de x é 4, do y é 2. Então vou substituir aqui, ó. Vai ficar 4 elevado a 2 mais 2 elevado a 2 menos 8 vezes 4 menos 10 vezes 2 mais 32 igual a 0. Eu tenho que verificar se isso é verdade. Se quando eu substituir esses valores vai ser igual a 0. Tá certo? Posso nem colocar esse 0 aqui, ó. Certo? Quero saber quanto que é. Se for 0, satisfaz. Se não for 0, não satisfaz. Tá certo? Vamos ver. Vou botar o 0 aqui e vou botar a interrogação para a gente saber. Então vamos lá. 4 elevado a 2 dá 16 mais 4 menos 32 menos 20 mais 32. Será que dá igual a 0? Vamos ver. Ó, esse 32 morre com esse 32. 16 mais 4 dá 20. Esses dois aqui dá 20. Menos 20, ó, dá 0. Então aqui você vai ter 0 igual a 0. É verdade? É. Então essa daqui tá ok.
esse ponto aqui pertence a essa circunferência, tá certo? Vamos testar o segundo agora. A mesma coisa, vou pegar essa equação e substituir esses valores. Então, ó, vai ficar, para o x, vai ficar 6, então vai ficar 6 elevado a 2 mais 4 elevado a 2 menos 8 vezes o valor do x, que é 6, menos 10 vezes o valor do y, que é 4, mais 32. Isso daqui é igual a 0. Vamos ver. 6 elevado a 2, 36, mais 16, menos 8 vezes 6, 48, menos 40, mais 32. Isso aqui é igual a quanto? Quando eu juntar este com este, vai sobrar quanto? Vai sobrar menos 4, certo? Quando eu juntar esse daqui com esse daqui, ó, quando eu juntar 16 com 32, ó, 6 com 2 vai dar 8, certo? 3 mais 1 dá 4, dá 48 positivo, certo? Juntando este com este, certo? Vai dar 48 positivo. Com esse menos 48, vai dar quanto? Ó, morre e fica sobrando 4. Ó, mais 48 menos 48, ó. Como é que vai ficar aqui a expressão, ó? Você tem menos 4, isso aqui morre esses dois, vai ser igual a 0? Não, né? Menos 4 é diferente de 0, tá certo? Como a equação não é verdadeira, significa que esse ponto aqui, ó, ele não está na circunferência, tá certo? Pronto. Então, esse primeiro ponto está na circunferência, esse segundo ponto não está. E como é que a gente faz para saber a última? Substitui, do mesmo jeito. Aonde tiver x, você vai colocar o 7. Aonde tiver o y, você vai colocar 5. Então, vai ficar 7 elevado a 2 mais 5 elevado a 2 menos 8 vezes 7 menos 10 vezes 5 mais 32 igual a 0. Quero saber se isso é verdade. Aqui vai ficar 49 mais 25 menos 56 menos 50 mais 32. Quero saber se isso é igual a 0. Sim ou não? Vamos lá. Aqui, ó, você pode fazer assim, ó. Esse com esse sobra menos 1, né? Aí você tem, ó, 25 e 56. Quando você subtrair, quando você juntar esses dois, aqui vai ficar 31 negativo. E aqui você tem o 32. Menos 31, menos 1, menos 32. Mais 32, isso dá 0. Ou seja, você vai ter 0 igual a 0. Tá certo? Isso daqui é verdadeiro. A equação é satisfeita. Então, este ponto pertence à equação. O ponto C e o ponto A pertencem. O ponto B não pertence. É assim que a gente sabe se um ponto está sobre a circunferência, pertence à circunferência ou não. Ok? Parecido com esse exemplo aqui, você resolve questões que se pergunta, por exemplo, as coordenadas em que a circunferência corta o eixo X ou o eixo Y. Professor, como é que eu faço isso? Por exemplo, pontos onde a circunferência corta o eixo X. Você vai fazer o quê? Aonde ela corta o eixo X, o Y vale 0. Então, você substitui aqui o Y por 0, né, nessa equação, e aí você vai ficar com o quê? Com a equação do segundo grau, tá certo? Você substitui aqui os valores de Y por 0, e você vai ficar com o quê? Com a equação do segundo grau. Certo? E aí você resolve essa equação do segundo grau e aí você encontra os valores que satisfazem a equação, ou seja, os pontos que vão cortar o eixo X. Do mesmo jeito acontece com o eixo Y. Se você quer saber os pontos que a circunferência ela corta o eixo Y, você faz o que? O eixo X igual a 0, aonde tiver X aqui você vai fazer igual a 0, tá certo? O eixo não. Os pontos em que aparecem aqui, você vai fazer igual a 0, os valores aqui de x igual a 0, e
você resolve a equação de novo, uma equação de segundo grau. E aí você vai calcular as raízes para descobrir os pontos aí ele corta, tá certo? Professor, e pode não cortar? Pode, a equação, a circunferência ela pode estar toda acima do eixo X ou abaixo, toda à direita ou toda à esquerda do eixo Y. E aí quando isso acontece, você vai encontrar um delta negativo. Então se a questão for essa, encontre os pontos em que a circunferência corta o eixo X, né? Se você tentou resolver a equação de segundo grau e deu um delta negativo, você não consegue, não existe raiz real. Então significa que ela está toda acima do eixo X ou toda abaixo do eixo X, tá certo? Então é basicamente assim que você resolve problemas, né, que envolvem saber se um ponto pertence à circunferência ou se a circunferência tangencia. Para saber se ela tangencia o eixo X, só substituir o Y por zero, tá certo? E a mesma coisa vale para o Y, substituir o X por zero, ok? Então, esse foi as explicações, né? Esse foi o assunto sobre equação de circunferência. O que a gente vai ver agora? Agora a gente vai falar sobre posições relativas de pontos e circunferência. Um ponto, ele pode estar dentro da circunferência, ele pode estar sobre a circunferência, como a gente viu aqui. Dois pontos estavam sobre a circunferência. E ele pode ser externo à circunferência, certo? Então a gente vai ver como é que a gente sabe identificar. Aqui a gente, nesse exemplo, a gente soube o quê? Quando ele está sobre a circunferência ou não, certo? Só que a gente tem condições de descobrir se o ponto está dentro da circunferência ou fora da circunferência. Quando ele não está em cima da circunferência, a gente tem condições de dizer se ele está dentro ou fora, tá certo? É o que a gente vai ver agora. Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre posições relativas entre pontos e circunferência, certo? Então, o que acontece? Quando você tem uma circunferência e um plano, e você tem um ponto neste plano, só existem três possibilidades para esse ponto ele se relacionar, né, com essa circunferência, a posição desse ponto dessa circunferência se relacionarem. Como assim? Você tem aqui uma circunferência, certo? De centro no ponto O, de coordenadas AB, certo? Centro, né? E esse ponto P, que ele tem coordenadas XP e YP, ok? O que vai acontecer? Sim, essa circunferência tem um raio de medida R. O que vai acontecer? Esse ponto, ele só tem três possibilidades para ele se localizar em relação à circunferência. Ou ele está dentro da região da área da circunferência, e nessa situação a gente diz que ele é um ponto interior, certo? Ele está dentro dessa região que seria a região da circunferência, certo? Ele está sobre a circunferência, tá certo? É um ponto que vai cair exatamente sobre a circunferência, ou ele é um ponto exterior à circunferência, tá certo? Ele pode estar em qualquer região aqui fora da circunferência. Professor, como é que eu sei? Olhando para cá eu consigo dizer, né, que você tem o desenho da circunferência e o ponto, e você vê que ele está dentro, ou em cima ou fora. Mas olhando para a equação, como é que você sabe? Você tem aquela equação que a gente chama de equação reduzida da circunferência, tá certo? Então você pega a equação reduzida da circunferência e aonde tiver o x e o y, você vai substituir pelas coordenadas do ponto P. Então você vai substituir o x por xp, essa coordenada que aparece aqui no ponto, e o y pelo yp, a segunda coordenada aqui do ponto. E aí você vai ver o seguinte, se quando você substituir, né, passa o R para o outro lado, deixa todo mundo de um lado só da equação e verifica se o que der desse lado de cá, se vai ser menor do que zero. Se o que quando você aplicou o ponto, né, as coordenadas do ponto na equação reduzida, o valor deu menor do que zero, significa que esse ponto ele é interior à circunferência. Você não vai saber aonde ele está aqui dentro, mas você vai saber que ele é interior à circunferência. Tá certo? Professor, isso só vale para a equação reduzida? Não. Isso vale para a equação geral também, aquela que é expandida. Essa daqui quando você expande. Se você tiver a equação só
geral, aquela expandida. Se você aplicar onde tiver x, o xp, e aonde tiver o yp, vai ser do mesmo jeito, tá certo? Quando você fizer toda a conta, se a resposta der um número menor do que zero, lembrando, tem que estar toda a equação de um lado só, tá certo? Você tem uma equação e quando você passa todos os termos da equação para um lado e o outro lado fica igual a zero, você manipula desse lado de cá, tá certo? Geralmente a gente passa para o lado esquerdo. Você manipula só de um lado. Se a manipulação, quando você substituir esse ponto, der como resposta um valor menor do que zero, significa que o ponto é interior, tá certo? Tanto na equação reduzida quanto na equação geral. Se você aplicou o ponto, né, as coordenadas do ponto na equação e a resposta deu exatamente igual a zero, quando todos os termos estão de um lado, e você aplicou e resolveu essa equação, você vai ter o quê? Você vai ter que esse ponto ele vai ter exatamente sobre a circunferência, tá certo? Então, quando você aplica as coordenadas do ponto que você está querendo saber e deu exatamente igual a zero, significa que o ponto está exatamente sobre a circunferência. Ele faz parte da circunferência, tá certo? Agora, se você aplicou as coordenadas do ponto aqui, aonde tiver x, o xp, onde tiver o yp, né? E você verificou que isso, nessa conta aqui, deu um valor maior do que zero, significa que ele é exterior, ele pode estar em qualquer região aqui fora, tá certo? Então, é só isso para a gente saber se um ponto é interior, se ele está sobre a circunferência, se ele pertence à circunferência, ou se ele é exterior, tá certo? A gente pode ver em alguns livros interior ou interno, tá certo? Então, se você ver no livro, interno é a mesma coisa de interior, tá certo? Alguns livros também falam exterior ou externo, é a mesma coisa, tá certo? Então, essa é a ideia de posição relativa entre ponto e circunferência, ok? Vamos agora aos exemplos, né? A um exemplo. Bom, pessoal, vamos ao exemplo. Nesse exemplo aqui, nós temos que dizer, né? Relacionar as posições dos pontos em relação à circunferência, tá certo? Então, o que a gente pode dizer a respeito... Aqui ficou errado. A respeito das posições dos pontos em relação à circunferência com essa equação aqui, tá certo? Eu coloquei a equação reduzida e embaixo eu já coloquei a equação geral, tá certo? Então, como é que a gente sabe aí, olhando para o ponto com a equação, se ele vai ser interior, se ele vai pertencer à circunferência ou se ele vai ser externo? Então, vamos lá. Vou pegar a equação reduzida, ó. Tem a equação reduzida, essa daqui, e eu já vou substituir direto, ó. Aonde tiver x, eu vou colocar 7, certo? Então, vai ficar 7 menos 3 ao quadrado, mais... Aonde tiver y, eu vou colocar o quê? Menos 1. Então, menos 1, menos 2 ao quadrado, tá certo? Vou botar aqui o menos 25 para poder saber quanto isso vai dar. Então, 7 menos 3 é 4, 4 ao quadrado, mais... Menos 1 e menos 2 dá menos 3 ao quadrado, menos 25. Isso daqui vai dar 16 mais 9 menos 25. 16 mais 9 dá 25, menos 25 dá o quê? Dá 0, certo? Se deu 0, significa o quê? Se deu 0, significa que o ponto pertence à circunferência. Então, ponto A pertence à circunferência. Não coube o espaço. Ele pertence à circunferência. Tá certo? Essa circunferência, a circunferência que tem essa equação aí, tá certo? Professor, e se eu tivesse essa equação aqui? Do mesmo jeito. Você ia pegar onde tem x, ia trocar pelo 7, então ia ficar 7 ao quadrado, mais onde tiver y, menos 1. Menos 1 ao quadrado, menos 6 vezes o valor de x, que é 7,
menos 4 vezes o valor do y, que é menos 1, menos 12. Certo? Que ia ficar como? Ia ficar 49 mais menos 1 ao quadrado é 1. 1 menos 6 vezes 7, 42. Menos com menos mais. Certo? 4 menos 12. Aí vamos ver. 49 mais 1 dá 50. Então, esses dois aqui dá 50. 50 menos 42 dá menos 8. Certo? Menos 8. Aliás, mais 8. Mais 8. Certo? 8 mais 4 dá quanto? Dá 12 positivo. Menos 12 dá 0. Do mesmo jeito que deu aqui, ó. Deu 0. Certo? Então, se deu 0, a gente sabe que pertence à circunferência, tá certo? Quando a gente faz o cálculo e dá 0, a gente sabe que pertence à circunferência. Então, é só isso. Independente que a equação seja reduzida ou geral, a gente faz desse jeito, ok? Isso para o ponto A. Vamos ao ponto B, certo? Então, esse foi o jeito de fazer usando o ponto A. Vamos agora para o ponto B. Como é que seria o ponto B? Ponto B é a mesma coisa, você vai substituir para ver se o que vai dar. Então, ponto B agora. Ponto B, ponto A já foi, a gente sabe que ele pertence. Certo? Vamos ao ponto B. Ponto B, o que vai acontecer? Vou substituir direto, então vai ficar aqui, ó. 5 menos 3 ao quadrado mais o y vale quanto? O y aqui vale 3, então vai ficar 3 menos 2 ao quadrado, tá certo? Menos 25, vamos ver quanto vai dar. Então 5 menos 3 é o quê? É 2, então vai ficar 2 ao quadrado. Mais 3 menos 2 é 1, 1 ao quadrado menos 25. Aqui, ó, 2 ao quadrado é 4, mais 1 ao quadrado é 1, menos 25. 4 mais 1 dá 5, menos 25 dá menos 20. Menos 20 é o quê? Menor do que 0. Quando essa conta que a gente faz aqui, ó, ela dá menor do que 0, ele é interior à circunferência. Certo? Ele é interior à circunferência. Tá certo? Porque deu menor do que 0. Se der 0, ele pertence. Deu menor, ele é interior. Se a gente usasse a equação geral, ia ficar o quê? Ó? Ia ficar 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado menos 6 vezes 5 menos 4 vezes 3 menos 12. E aqui ia dar 25 mais 9 menos 30 menos 12 menos 12. Certo? Menos 12 menos 12, juntando esses dois, dá menos 24. Menos 24 com mais 25, ó, juntando esses dois, aqui ia dar 1. Então ia ficar 1 mais 9 ia dar 10. 10 menos 30 ia dar menos 20, tá certo? Ó, menos 20 do mesmo jeito que deu aqui. Tá certo? Eu vou juntando os negativos com os negativos aqui, depois eu somo para fazer o cálculo mais rápido. Deu menos 20, que é o quê? Menor do que 0. Então, mesma conclusão que a gente tira aqui, a gente tira ali. Se é menor do que 0, é interior à circunferência. Tá certo? E o último ponto, então esse daqui é interior, o outro, ele estava sobre a circunferência, né? Ele pertencia à circunferência. Esse aqui é interior. Agora vamos para o último ponto. Ponto C. Né? Vamos ver o que vai acontecer com o ponto C. Ponto C agora. Substituindo aqui na equação reduzida, vai ficar, ó, menos 2 menos 3 ao quadrado, mais o y é 5 menos 2 ao quadrado, menos 25.
Menos 2 e menos 3 dá menos 5. Então vai ficar menos 5 elevado a 2 mais... Aqui, 5 menos 2 é 3 positivo. Elevado a 2 menos 25. Ó. Menos 5 elevado a 2 dá 25 positivo. Mais 3 elevado a 2, 9 menos 25. Ó, esses dois, quando você juntar, dá 0. Então a resposta vai dar o quê? 9, que é maior do que 0. Se deu maior do que 0, o que acontece? A gente sabe que esse ponto é exterior. Exterior à circunferência. Tá certo? Eu vou deixar aqui só exterior. Certo? Se eu fizesse usando a equação geral, o que ia acontecer? Ia dar a mesma coisa, ia dar 9 também. Tá certo? Então é dessa maneira que a gente relaciona um ponto com a circunferência. A gente sabe aonde esse ponto está em relação à circunferência. A gente toma como referência a circunferência. Ele está dentro da circunferência, da região da circunferência, ele está sobre a circunferência, ele pertence à circunferência, ou ele é externo à circunferência. É assim que a gente consegue identificar, tá certo? Então, essa foi a aula de hoje, né? Que a gente conseguiu ver sobre circunferência. Não é todo o assunto de circunferência. A gente vai ter um segundo vídeo que fala sobre circunferência. O que a gente vai ter nesse vídeo? A gente vai ter posições relativas entre reta e circunferência. Aqui a gente viu como é que o ponto se relaciona com a circunferência. A gente vai ver como é que as relações que tem entre uma reta e uma circunferência. E depois a gente vai ver entre circunferência e circunferência. Só que reta e circunferência, certo? A gente vai ver no próximo vídeo, para o vídeo não ficar muito extenso, tá certo? Então, essa foi a aula de hoje, um abraço e até o próximo vídeo.